tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão deu-lhe a dízima de tudo. Palavra do Senhor. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor é sacerdote para sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo
aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Todas as vezes, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos tua voz. Quanto possas tanto ouses, ai louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a Igreja te convida, o pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado por Abraão imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão da verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzi-nos ao Pai. Aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Amém. Aleluia.
Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram-lhe: manda embora a multidão para ir procurar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos num lugar deserto. Disse-lhe Jesus: dá-lhe vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram de facto uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar por grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu-os e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos peregrinos, celebramos, como sabemos, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E por isso mesmo, a liturgia da palavra fala-nos naturalmente da Eucaristia, o alimento que Jesus nos deixou como fonte de vida eterna. Por isso mesmo, a Eucaristia é para nós o pão vivo descido do céu. É o pão que Jesus nos deixou, Ele próprio, no seu corpo e no seu sangue, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Exige, pois, da nossa parte um compromisso na nossa relação com Deus, que é consequente também com o compromisso que temos que ter uns com os outros. Ninguém comunga sozinho. Quando comungamos o Senhor que por nós, por cada um de nós, deu a sua vida. Nós somos membros do seu corpo. E Jesus é a cabeça que não exclui nenhum dos seus corpos, dos seus membros. Por isso mesmo, é também chamado o sacramento da Eucaristia o sacramento da unidade. É impossível eu comungar Jesus excluindo os outros. Queria, portanto, meditar 2 aspectos simples com vocês e uma conclusão final a propósito do lugar onde nos encontramos. O primeiro pensamento vem da segunda leitura que ouvimos de Paulo aos Coríntios e hoje dirigida especialmente a nós. É o relato mais antigo descrito sobre a instituição da Eucaristia. E Paulo dá a entender perfeitamente o que significa
a Eucaristia? Significa, antes de mais, comungar o corpo e o sangue de Cristo, que por nós sofreu, morreu e ressuscitou. É também a Eucaristia o sinal presente sobre a terra até ao fim dos tempos da presença do Senhor no meio de seu povo. Ele prometeu aos apóstolos de ontem e de hoje que estará sempre conosco até ao fim dos tempos. E não está, do ponto de vista místico, ou não está lá em cima, no alto dos céus. Está aqui, presente. Vai se tornar presente sobre a mesa do altar. Está presente em cada sacrário sobre a terra. Ali, para que ninguém tenha medo. Para que ninguém hesite em aproximar-se de alguém que por nós deu tudo. Deu-se a Ele próprio. Por isso mesmo, a Eucaristia é também para nós um motivo de reflexão do dom que temos. É impossível nós comungarmos o Senhor. Impossível comungarmos o Senhor se não queremos nos configurar com Ele. Nós não dizemos, vou comer Jesus, vou pôr Jesus na minha boca. Nós dizemos comungar, que tem um significado muito mais profundo, muito mais extenso, muito mais abrangente. Comungar alguém significa fazer da vida desse alguém a minha própria vida. E é isso que nós fazemos em cada comunhão. Quando eu me aproximo da comunhão e o sacerdote diz corpo de Cristo e nós dizemos amém. Quando recebo Jesus, quero verdadeiramente configurar-me com Ele? Nós não recebemos uma coisa, irmãos e irmãs, nós recebemos o Senhor, o Deus do universo. Recebemos Jesus, o Filho de Deus, que está em alimento a nós. As nossas comunhões não podem ser indiferentes para nós. Não pode apenas ser mais uma. Como disse, não recebemos uma coisa, mas sim uma pessoa. E dando seguimento, quem comunga a sério não pode ter lugar na sua vida a divisões, a ódios, a discórdias, a maledicências. Quem recebe Jesus não pode habitar nas trevas, não pode se deixar contaminar por tudo aquilo que nos tira a luz de Cristo. Pensemos agora, quantas vezes eu comungo verdadeiramente o Senhor? Ou quantas vezes eu comungo uma hóstia? Um segundo pensamento vem-nos do Evangelho. De forma muito resumida, o Evangelho mostra-nos as duas grandes dimensões que a Eucaristia tem: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E é engraçado, porque Jesus, quando chega à planície deserta, vê uma multidão de gente e o que é que Jesus diz? Começou a ensinar à multidão o reino de Deus. É a liturgia da palavra, à qual nós damos tão pouco valor. Tão pouco, até vos conto uma história engraçada. Não vou fazê-la aqui agora, com certeza, sim, mas no fim de uma Eucaristia, e há ambientes em que temos de fazer isso, naturalmente, noutras características, em que se eu me puser no fim da Eucaristia à porta e perguntar a cada um que sai de quem era a primeira leitura, a segunda e o Evangelho, ninguém acerta. Pois bem, não há liturgia eucarística sem liturgia da palavra. Não há. Não há missa sem celebrarmos primeiro a liturgia da palavra. Porquê? Porque o Senhor
Jesus, o seu corpo e o seu sangue, são a palavra encarnada do Pai. Jesus é a palavra do Pai que se faz carne, que habita no meio de nós. Como é que eu posso comungar? Como é que eu me posso configurar com Cristo se não sei quem Ele é? E como é que posso conhecê-lo se não leio sequer, pelo menos, o Novo Testamento? Como? Podemos nós, porventura, amar o que não conhecemos? Quem ama o que não conhece? Ninguém. Agora entende-se que tantas vezes vemos pessoas, uma Assembleia inteira a comungar, mas depois a sua vida não traduz essa vida eucarística que devíamos ter. Porquê? Não é por má vontade, irmãos, é porque não conhecemos Jesus. Portanto, não podemos viver como Ele viveu porque não o conhecemos. A liturgia da palavra alimenta-nos o coração antes de receber a mesma palavra feita carne. E a segunda dimensão, a liturgia eucarística, em que Jesus se dá em alimento para nós, que no sinal da multiplicação dos pães vê-se o sinal concreto do que viria a ser a Eucaristia. Jesus que multiplicou para que ninguém ficasse com fome. O nosso Deus não é um Deus indiferente às nossas necessidades. Não é um Deus que está lá em cima e esquece as nossas dificuldades, as nossas necessidades. É um Deus que se faz presente, tão presente, que quer vir, não ao nosso estômago, mas ao nosso coração. É aí que Jesus quer viver. É aí que Jesus quer fazer a sua morada. É aí que Jesus quer construir o seu reino. Por isso mesmo, o reino de Deus não é visível aos nossos olhos, porque não vem com bombas, nem com explosivos, nem com carros de guerra. Vem no silêncio do coração. Vem em todos os homens que abrem o seu coração a Jesus. E quando Ele vem a nós, nós abrimos na porta, deixamos-lo fazer morada na nossa vida. E por fim, um exemplo. A mensagem de Fátima é de tal maneira ampla, é de tal maneira completa, que abrange todas as dimensões da Igreja, eclesial, portanto, como trinitária, como eucarística, enfim, abrange tudo. É, sem dúvida, a mensagem mais completa das revelações marianas. E, portanto, a Eucaristia não lhe fez falta. E na aparição do anjo, é o próprio anjo que dá aos pastorinhos a comunhão. Será para eles o seu conforto. E mesmo sem poder comungar todos os dias como desejavam, todos se imaginavam como Francisco, na capela, na igreja, a contemplar o Jesus escondido. É Ele a nossa força, irmãos e irmãs. É Ele o nosso amparo. É Ele o alimento que nos dá a vida e nos-la dá em abundância. Só Ele, somente Ele, sacia a nossa fome e a nossa sede. Que de hoje em diante possamos, ao aproximar-nos de Jesus e comungá-lo, ter a noção de que queremos ser como Ele, que somos fracos, que somos pecadores, mas que com a sua graça e com o seu amor e com a sua misericórdia, se o deixarmos, Ele pode ser tudo em nós. E nenhum de nós está fechado a poder dizer aquilo que o próprio São Paulo disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo Senhor, pão vivo descido do céu, hóspede invisível do nosso banquete, e cantando, iluminados pela fé. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, sacerdote único do Altíssimo, ensine a Igreja a celebrar a ceia pascal, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e remédio imortal, cura os doentes e dê esperança aos pecadores, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que prometeu ficar conosco para sempre, nos leve um dia a participar na sua glória, oremos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, ensinai os pregadores do Evangelho a anunciar a palavra da verdade e os cristãos que têm pão com abundância a reparti-lo com os que não o têm. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, que estas ofrendas misticamente simbolizam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso Filho. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra
e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz esteja contigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
até que ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. O pão que nós partimos é comunhão no corpo de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. O cálice da bênção que nós abençoamos é comunhão com o sangue de Cristo. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Nós que somos muitos, formamos um só corpo. Ao participarmos neste único pão, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele para não vos desagregardes com meio vínculo da vossa união, para não vos desprezardes, bebei o preço da vossa redenção. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não terás a vida em vós. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dás. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Como no fim de todas as celebrações que fazemos ao longo deste ano jubilar, volvemos os nossos olhos para Nossa Senhora e consagremos-nos. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim,
envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benediquore gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, terminada a celebração da Eucaristia, vamos fazer a procissão com o Santíssimo Sacramento. Esta procissão tão típica deste dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, desta celebração, como popularmente a designamos, do Corpo de Deus. Porque acreditamos que esta adoração, depois da própria celebração da Eucaristia, prolonga o louvor e a adoração ao Senhor presente no meio de nós, na hóstia consagrada. Sobre o altar está já esta hóstia consagrada nesta celebração, que será agora solenemente exposta à nossa adoração. Procuremos assumir a atitude de adoração ao Senhor presente no sacramento da Eucaristia. E cantemos a primeira oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Rezemos agora juntos a oração da adoração eucarística e trinitária ensinada também pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio por alguns momentos.
Vamos agora dar início à nossa procissão eucarística. Convidamos todos os peregrinos aqui presentes a disporem-se em 2 filas atrás da cruz que já se encontra a abrir esta nossa procissão, que nos conduz. Diz o ritual do culto eucarístico: entre as procissões eucarísticas tem particular importância e significado aquela que se costuma fazer cada ano na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Esta procissão é verdadeiramente sinal de fé e adoração comum. É isto que nós pretendemos fazer, um momento de adoração comum. A procissão, o caminharmos conjuntamente, simboliza a nossa vida, as nossas fadigas e canseiras, preocupações e dificuldades. Reconhecemos as nossas fragilidades e a nossa pequenez, mas sabemos que não caminhamos sós. Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, presente na Eucaristia, caminha conosco e dá-nos forças para continuar. Caminhemos em paz e cantemos aclamando e adorando o Senhor com confiança. Desce o Verbo de Deus à nossa terra, sem deixar a direita de Deus Pai, e lançada a semente do Evangelho, chega o Senhor ao ocaso da vida. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue, bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Hóstia santa, penhor de salvação, fonte perene da eterna vida. O inimigo teima em combater-nos, ajuda-nos com a tua fortaleza. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue, bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Ao Senhor uno e trino demos glória, cantemos seu louvor por todo sempre.
a todos nos conceda a vida eterna, abrindo-nos as portas do seu reino. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Viverá para sempre o homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. A cada invocação vamos responder: nós vos adoramos, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor. Porque quereis ficar conosco como nossa companhia, nós vos adoramos, Senhor. Porque quereis ficar conosco como nosso alimento, nós vos adoramos, Senhor. Porque quereis ficar conosco como nosso amparo e proteção, nós vos adoramos, Senhor. O Papa Bento XVI dizia: na Eucaristia o Filho de Deus vem ao nosso encontro e deseja unir-se conosco. A adoração eucarística é o prolongamento visível da celebração da Eucaristia, a qual em si mesma é o maior ato de adoração da Igreja. O ato de adoração fora da Santa Missa prolonga e intensifica aquilo que se fez na própria celebração litúrgica. Ora, é isso que estamos a fazer, a dar continuidade ao louvor e à adoração da Eucaristia. Continuemos, pois, a adorar o Senhor presente, o Jesus escondido, como diziam os pastorinhos, cantando. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Sagrado corpo de Cristo, és o pão que nos sustenta. Tua divina palavra a nossa fé alimenta. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos na divina Eucaristia. Eis o nosso Redentor, corpo de Cristo sagrado. Eis o Cordeiro divino que por nós foi imolado. Bendito seja, Senhor, és o pão que nos sacia. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos
A cada invocação vamos responder: ó Jesus, tem piedade de nós. Ó Jesus, tem piedade de nós. Bom pastor, pão da verdade, ó Jesus, tem piedade de nós. Nutri-nos e defendei-nos, ó Jesus, tem piedade de nós. Levai-nos aos bens eternos, ó Jesus, tem piedade de nós. Jesus está realmente presente no meio de nós. Na Eucaristia, cumpre-se de forma única e excelente a promessa que Jesus nos fez: eu estou convosco até ao fim dos tempos. Diante deste grande mistério, a nossa atitude é de enlevo, de admiração, de ação de graças, de adoração. É esta atitude que se manifesta na nossa oração. É esta atitude que expressamos com os nossos cânticos e aclamações. Continuemos a adorar o Senhor cantando. Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor, o Cordeiro de Deus oferecido a seu eterno Pai em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor. Quando a morte bater à nossa porta e travarmos o último combate, Jesus piedoso, Filho de Maria, fica conosco, pão da vida eterna. Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. Ó verdadeiro corpo do Senhor. Repitamos juntos: Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, nós te louvamos pela tua presença. Jesus, nós te louvamos pela tua presença. Jesus, nós te louvamos por Maria. Jesus, nós te louvamos por Maria. A Eucaristia é o pão dos frágeis. Neste sacramento, Jesus manifesta-se na humildade dos sinais do pão e do vinho. Na Eucaristia, como na cruz, Jesus vem ao encontro dos frágeis, como socorro nas dificuldades,
como esperança nos momentos de desânimo, como o amor que se dá e que salva. A Eucaristia é o pão dos frágeis, o alimento com que Deus fortalece o nosso caminho, tantas vezes marcado pelo sofrimento. Adoremos o Senhor que levanta os frágeis e continuemos a cantar. Pai nosso que estais no céu, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Venha a nós o vosso reino, enchei-nos da vossa luz, pela Santa Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Na terra como nos céus, vossa vontade se faça, pela Santa Eucaristia, alto sol da vossa graça. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Repitamos juntos: Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós cremos em vós. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. A Eucaristia desafia-nos também ao serviço aos irmãos e à partilha. Receber o pão do céu que é Cristo, reconhecer a sua presença e adorá-lo, implica sempre sair do nosso egoísmo. Por isso a Eucaristia é o grande sacramento da caridade, o grande sacramento do amor. Antes de mais, sacramento do amor de Cristo para conosco, mas também sacramento da caridade para com os outros, porque comer este pão, adorá-lo, deixar-se transformar por ele, significa fazer da nossa vida entrega, doação, como fez Jesus. Significa fazer como Jesus da nossa vida serviço aos outros. Gratos por este grande dom, continuemos a adorar o Senhor cantando. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Eu sou o pão vivo
posso dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, eu nele. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comai. Irmãs e irmãos, oremos a Cristo, Senhor, pão vivo descido do céu, e cantemos iluminados pela fé. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Transfigura a vida da Igreja e anima e conduz os participantes desta procissão neste dia de adoração ao Santíssimo. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Santifica os ministros do altar e desperta na Igreja muitas e santas vocações de consagração ao seu serviço. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Enche de misericórdia e caridade o coração dos crentes. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Reanima o coração dos desesperados e levanta os frágeis. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Enche dos teus dons e das tuas graças os peregrinos deste santuário. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Acolhe na tua misericórdia os que morreram. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Jerusalém, louva o teu Senhor. 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 Caros peregrinos, desejamos a todos vós um bom resto deste dia, especialmente dedicado à Eucaristia, este dia da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, e um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém,